Olá pessoal, professor Denis Rocha, Matemática. Mais uma aula sobre frações aqui, no caso a terceira aula da série sobre frações. Então a gente vai falar um pouquinho de comparação de frações. Primeiro, a gente vai retomar aqui a questão dos símbolos. Então, quando o símbolo de maior que, esse símbolo virado para a direita, aí o bico, menor que, então para cá, aí maior ou igual, se tiver essa barra aqui embaixo, maior ou igual, e menor ou igual. O que acontece? Para fazer comparação de frações, para saber qual é maior que qual, eu preciso reduzir essas frações ao mesmo denominador. Então, por exemplo, eu quero reduzir 2/3, 4/5 e 5/6 ao mesmo denominador. O que é isso? É eu conseguir identificar se existe um múltiplo de 3, de 5 e de 6 ao mesmo tempo. Na verdade, eu vou pegar o menor múltiplo, o mínimo múltiplo em comum desses três números. Tá? De 3, de 5 e de 6. Bom, pensando aqui, eu sei que o 30 é o menor múltiplo em comum aqui nesse caso. Que ele é 3 vezes 10, ele é 5 vezes 6 e ele é 6 vezes 5. Então eu consigo reduzir essas três frações para o mesmo denominador, ou seja, 30, 30 e 30. Então o objetivo aqui é a gente obter então as frações equivalentes a 2/3, 4/5 e 5/6, ambas com denominadores iguais a 30, tá? Bom, o que acontece? Para obter fração equivalente, como eu falei no outro vídeo, se eu tiver uma fração com números maiores, eu posso então ir dividindo em cima e embaixo dessa fração pelo mesmo número e eu vou encontrar, se eu fizer isso até o fim, eu vou encontrar a fração irredutível. Nesse caso, eu estou pegando uma fração que é conveniente para a gente poder colocar em ordem crescente de acordo com o exercício que eu tenho aqui. Então, primeiro, eu preciso avaliar qual é o número que eu multipliquei o 10, o 3, para dar 30. E esse número é 10. Então, aqui o 2 também multiplico por 10, e aí eu tenho 20/30. Então, a fração 20/30 é equivalente a 2/3. O número 5 eu multipliquei aqui por 6. Para dar 30. Então, em cima também multiplico por 6 e aí sei que 4 vezes 6 dá 24. E a fração 5/6, para eu ter o denominador aqui igual a 30, é porque eu multipliquei por 5. Então, em cima também multiplico por 5. E aí eu chego 5 vezes 5, 25/30, tá? Nesse caso, eu consigo saber quantas partes estão sendo tomadas em relação a mesmo denominador. Então, aqui, por exemplo, o número menor de todos aqui é o quê? 20/30, porque aqui eu tenho 24/30 e 25/30. Então, eu escrevo que 2/3 é menor do que 24/30, que é 4/5, que é menor do que 25/30, que é igual a 5/6, tá? Vamos pegar um outro caso aqui, das frações 1/2, 3/4 e 1/6. Então, qual que é a ideia? É eu conseguir obter frações equivalentes a essas três que tenha o mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo seja igual, tá? Então, aqui eu vou colocar 1/2 e a fração equivalente a ela. Bom, olhando aqui, 2, 4 e 6, ambos são múltiplos de 2. Então, eu posso pensar que, no caso, o número 12
é o mínimo múltiplo comum aqui nesse caso. O menor múltiplo de 2, 4 e 6 ao mesmo tempo. Então, eu preciso obter a fração equivalente a 1/2, a 3/4 e 1/6, ambas com o denominador 12. Então, aqui, o 2 para virar 12 foi multiplicado por 6. Então, em cima, numerador, que é 1 vezes 6, vai dar 6. Agora, a fração 3/4. A fração 3/4 com o denominador 12, de 4, qual o número que eu multiplico para dar 12? É o 3. Então, em cima, multiplico por 3 também. Dá 9/12. E, por último, eu tenho a fração 1/6. 1/6, para ficar com o denominador 12, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Então, 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, 6/12, 9/12 e 2/12. Isso mostra que 2/12 é menor que 6/12, que é menor que 9/12. Tá? Então, 2 casos aqui de comparação de frações. E agora, vamos pensar aqui neste caso. Então, eu tenho que identificar em cada caso a maior fração. Então, 2/3 e 1/3. Bom, se os denominadores são iguais, eu tenho duas frações que foram divididas em partes em terços aqui no caso. Então, dá para ver claramente que 2/3 é maior do que 1/3. Certo? A mesma coisa acontece aqui, porque foram divididas em 4 partes. Então, estou tomando 7 de 4 partes, estou tomando 11 de 4 partes. Quer dizer que 7/4 é menor do que 11/4. Certo? Então, quando tem denominadores iguais, a comparação é só olhar o numerador, ver qual é maior, qual é menor, e aí sim você já sabe. Agora, esse caso, quando eu tenho 1/2 e 1/3, eu tenho duas possibilidades. Ou eu pego primeiro, penso numa barra de chocolate e considero a metade dela, e eu penso na mesma barra de chocolate, agora dividida em 3 partes iguais, e eu considero uma dessas partes. Então, é claro que 1/2 é maior do que 1/3. Mas, aritmeticamente, eu posso usar o método das frações equivalentes, com o mesmo denominador. Então, o mínimo múltiplo comum aqui entre 2 e 3 é o 6. E nesse caso eu sei que o 2 foi multiplicado por 3, então em cima vezes 3. A fração equivalente ao meio é 3/6. E aqui, 1/3 para virar alguma coisa sobre 6 é porque foi multiplicado por 2. Então multiplico por 2 em cima e embaixo, 2 vezes 1, 2. Ou seja, 3/6 é maior do que 2/6. Então 1/2 é maior do que 1/3. Tá legal? Então, maravilha. Vamos pegar mais um caso de comparação aqui. 5/8 e 6/10. Bom, vou ter que obter as frações equivalentes a essas duas com o mesmo denominador. Então, eu pego primeiro 5/8 e depois eu pego 6/10. Como que ficaremos então? Qual é o número que é múltiplo de 8 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo? Por exemplo, os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40, sem contar o zero, né? Que zero também é múltiplo. Mas eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e de 8. 8, 16, 24, 32, 40. Então, encontramos, é o 40 mesmo. Então, vou colocar o 40 aqui embaixo
das duas e vejo. Qual o número que eu multiplico por 8 que dá 40? É o 5. Então aqui 5 vezes 5 dá 25 40avos. E qual o número que eu multiplico 10 que dá 40? É o 4. 10 vezes 4, 40. 6 vezes 4, 24. E aqui então eu sei que 25 40avos é maior do que 24 40avos. Tudo bem? Então era isso. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido bem aí. Qualquer dúvida, mandem nos comentários. E comentem também com sugestões para outros vídeos. Tá legal? Um abraço a todos e até mais.